Efésios 5, 18. Vamos ler até o 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui, que Deus ele possa falar conosco nessa manhã, através da palavra dele, em nome de Jesus. Hoje as pessoas têm sede de muita coisa. Hoje as pessoas têm sede de dinheiro, têm sede de riqueza, têm sede... Deixa eu só abaixar aqui um pouco. As pessoas têm sede de dinheiro, sede de riqueza, sede de poder, sede de tudo aquilo que possa satisfazer a sua carne e os seus desejos carnais. Tudo aquilo que seja para alimentar a minha carne, que seja para saciar a minha carne, as pessoas hoje têm sede. Eu acho que é até errado falar as pessoas hoje, porque na verdade um homem sempre foi assim. O homem nunca mudou. Desde Adão é o mesmo pecado, é o mesmo erro, é a mesma falha, é a mesma natureza pecaminosa. Então o homem, ele tem sede de tudo aquilo que é contra Deus. O homem tem sede de tudo aquilo que é contra a vontade e a palavra de Deus. O homem, quando eu falo homem, é homem, é mulher. O homem tem sede de tudo aquilo que seja para saciar a sua carne. E os evangélicos não são diferentes. Os evangélicos não são diferentes. Eu e você não somos diferentes. Essa é a mais pura verdade. Se disser assim, vai ter um culto em tal lugar, com um pastor famoso, vai lotar, irmão. Vai lotar. Não, culto em tal lugar com o cantor famoso, vai lotar. Mas a reunião de oração com Jesus, ninguém quer ir. Será que o cantor, o pastor é mais importante do que Jesus? Não, hoje é o culto para você que vai receber a bênção. Opa, hoje eu não falto. Hoje eu posso estar com dor de cabeça, posso até perder uma perna. Hoje eu não falto culto, eu quero receber a bênção. Os homens têm sede de bênção, mas não têm sede de Deus. Mas não têm sede da palavra de Deus. Tudo aquilo que tem a inclinação da carne e do pecado, o homem tem sede. As pessoas têm sede absolutamente de tudo, menos de Deus. As pessoas querem se encher de tudo. Mas a Bíblia diz aqui que nós temos que se encher do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A pessoa que ela se embriaga com vinho, ela se torna totalmente controlada pelo vinho, pela bebida alcoólica. E a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela vai ser totalmente controlada pelo Espírito Santo. Totalmente controlada
por Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre ser cheio do Espírito Santo. Ano passado eu preguei uma palavra aqui e o título da palavra era o que não é ser cheio do Espírito Santo. Tem muitos irmãos que pensam que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que não é. Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós já lemos aqui o que é ser cheio do Espírito Santo e o que nós temos que fazer para ser cheios do Espírito Santo. Mas se perguntasse para muitos irmãos, para muitos evangélicos brasileiros, o que é ser cheio do Espírito Santo, conforme a Bíblia, o que é ser cheio do Espírito Santo de verdade, muitos não saberiam responder. Muitos iriam responder erradamente, porque a ideia que nós temos é que ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa estranha. A ideia que nós temos é que ser cheio do Espírito Santo é ficar fazendo macaquice na igreja, é ficar fazendo presepado na igreja, que nem eu vi ontem. Um culto lá, sei lá o que era o culto, sei lá o que era. Lá veio um homem rodando o braço e quase que bate na boca do pastor. Eu falei, isso é um culto? Isso é uma reunião? Aí tem, ixi, olha lá, o irmão está cheio do Espírito Santo. Paulo, quando falou para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha um culto todo bagunçado. Um queria falar em língua na hora da palavra, outro queria profetizar na hora que o irmão estava cantando. Paulo disse, irmãos, as coisas de Deus são com ordem e decência. Na hora da palavra é palavra, na hora do louvor é louvor, na hora da profecia é profecia. Não é para querer um ficar tomando a frente do outro. Carnalidade, aí você pensa que é o quê? É o Espírito Santo. Aquele irmão está cheio do Espírito Santo. Tá não, meu querido. Se você acha que é cheio do Espírito Santo, é ser uma pessoa estranha, aparentemente ser uma pessoa espiritual, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é nada mais do que ser como Jesus. Obedecer a palavra de Deus, amar ao próximo, ajudar o próximo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui para nós 4 coisas que nós temos que fazer se a gente quer ser cheio do Espírito Santo. Mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer de fato e de verdade que o Espírito Santo de Deus ele encha você? Você quer que de fato e de verdade a presença de Deus ela venha sobre a sua vida? Se você quer, você deve fazer essas coisas. Essas 4 coisas que nós lemos entre o versículo 18 e o 21. Se você quiser de fato e de verdade ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos apegados com as coisas desse mundo. Os judeus, eles não creram em Jesus. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, a interpretação errada deles da Bíblia era que quando o Messias viesse, o Messias iria estabelecer um reino aqui nesse mundo. E todos aqueles que servissem a ele iam reinar, junto com o Messias. Mas Jesus Cristo veio com humildade. A Bíblia diz, nele não havia beleza alguma. A Bíblia diz, ninguém fez pouco caso dele. Humilde, sem riqueza, sem dinheiro. A Bíblia diz que ele não tinha nem onde colocar a cabeça para dormir. E os judeus não acreditaram nele. Assim há muitos crentes hoje também. Não, eu só creio em Deus, só creio no Deus, se Deus abençoar a minha vida. Eu só creio em Deus, Deus me prosperar. Os judeus não creram em Jesus e crucificaram ele por causa disso. Irmãos, você tem que querer, antes de qualquer coisa na sua vida, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você deve querer, antes de qualquer coisa, ser cheio da presença de Deus. Tudo vai passar.
O seu emprego vai passar. O seu dinheiro vai passar. A sua casa, o seu carro, a sua moto. Tudo isso vai passar. Jesus Cristo disse: não ajuntem tesouro na terra. Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto. E é isso que nós temos que fazer. E se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que diz aqui é, lê o versículo 19 novamente. O começo do versículo 19 diz assim: falando entre vós salmos. Primeira coisa, para você que quer ser cheio do Espírito Santo, não é rodar na igreja, não é subir o monte. Tem nada de errado em subir monte, mas não é subir monte para ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, encher-vos do Espírito, como? Como, apóstolo Paulo, vamos encher do Espírito Santo? Falando entre vós salmos. Os salmos, meus irmãos, eles falam de quê? Da grandeza de Deus. O livro de Salmos é o livro da Bíblia que ele é mais lido, é o livro de Salmos. Quem de nós aqui nunca pegou a Bíblia em casa e foi ler os Salmos? Até antes de conhecermos a Cristo, ao Salmo 91, o Salmo 23, o livro de Salmos é o livro mais lido da palavra de Deus. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, é sobre isso que você tem que falar. Os Salmos falam da soberania de Deus, falam do amor, da misericórdia de Deus. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, é sobre isso que eu tenho que falar. E eu pergunto para você, o que é que você tem falado? Você tem falado de Deus, da sua palavra, da palavra de Deus? As palavras, quando saem da sua boca, estão em acordo, estão conforme a santa palavra de Deus? Irmãos, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Todos os reinos desse mundo vão passar. Todos os domínios desse mundo vão passar. Todos os políticos vão passar. Mas a palavra de Deus é o que permanece para sempre. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, você deve falar dos salmos, da palavra de Deus. Daquilo que está escrito na palavra de Deus. Você deve falar com a sua boca, você deve falar no seu pensamento. Às vezes nós estamos se enchendo de tudo aquilo que não presta. Das notícias que a gente vê na televisão, nas redes sociais. E 90% é mentira. Na internet, todo dia o mundo vai acabar. Na internet, todo dia Jesus voltou. É agora, a trombeta tocou. Esse dia o irmão falou para mim: você viu, pastor, que a trombeta começou a tocar? Eu disse: onde, irmão? A Bíblia diz que quando a trombeta tocar, todo mundo vai ver, todo mundo vai escutar. Irmão, a trombeta não é um anjo que toca na trombeta, não é a trombeta. É o mundo se acabando. É a fome, é as pestes. Isso é a trombeta de Deus. Não vai aparecer um anjo com um trompete na boca, não, meus irmãos. Mas por que a gente não sabe disso? Porque a gente não lê a palavra de Deus. Você viu, pastor? Tal coisa aconteceu. Eu lembro na pandemia, os crentes tudo com medo, morrendo de medo. Ai, pastor, na internet falou que vai morrer todo mundo. Você viu, pastor? Agora é umas abelhas que está lá na Argentina e já chegou no Rio Grande do Sul, no Brasil. Daqui a pouco vai chegar aqui na Paraíba. Às vezes você se enche de tudo aquilo que não presta e não se enche de Deus, dos salmos, da palavra de Deus. Irmãos, a pessoa que ela não é
cheia do Espírito Santo, ela vai viver preocupada. A pessoa que ela não é cheia do Espírito Santo, ela não sabe o que fazer da vida. Vive preocupado, vive aperreado, não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar. Se encha do Espírito Santo, meu irmão. Fale da palavra de Deus. Você, irmã, você que trabalha em casa, quando você estiver lá lavando seus pratos, lavando sua roupa, coloque lá um louvor. Fique falando lá da palavra de Deus, coloque lá uma pregação. Só o que tem na internet são bons pastores, bons pregadores, que têm uma palavra de Deus abençoada. Escute essa palavra de Deus. Quando você for falar com os irmãos, com a pessoa da sua casa, da sua família, procure também falar dos salmos, da palavra de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E assim você vai ser cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo e não era esquisito. Para ser cheio do Espírito Santo, você não tem que ser esquisito. Para ser cheio do Espírito Santo, você deve falar entre vós salmos. Segunda coisa, continuando no versículo 19, novamente. E hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração. É interessante que a Bíblia não diz assim, músicas. Não. Hinos e cânticos espirituais. Irmão, tem muita música gospel que não é louvor a Deus, é louvor ao homem. Tem muitas músicas que não é para a gente cantar na igreja, porque não está engrandecendo a Deus, está engrandecendo ao homem. Tem música que é para você escutar na sua casa, irmão, quando você estiver lavando os pratos, lavando a roupa. Mas não é para louvar na igreja, porque não é louvor. Como é que eu vou vir para a igreja? Não, vamos colocar o louvor. Eu aprendi a ganhar perdendo, mas está falando de mim, não de Deus. Quando a gente se reúne como igreja é para louvar a Deus, não louvar o homem. É para engrandecer a Deus, não o homem. A Bíblia diz aqui, você quer ser cheio do Espírito Santo? Cante músicas espirituais. Louvores espirituais que falam de Deus, da grandeza de Deus, de quem Deus é. Louvor de verdade, irmão. Louvor de verdade. Não é para louvar ao homem, é para louvar a Deus. Tem música que você canta e você fica com raiva da pessoa. Não, aquele que não me ajudou vai ver depois que eu estiver na bênção. Isso é música de crente. Aquele que não me ajudou vai ver depois, vai pagar o preço. Quem não adorar a Deus vai ser comido de bicho. Isso é música para louvar a Deus. Escute na sua casa. Estiver lá lavando os pratos, oh, glória a Deus, aleluia. Mas se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você deve cantar hinos e cânticos espirituais. Louvores que falam da palavra de Deus. Louvores que falam de quem Deus é, de quem de fato e de verdade Deus é. São essas músicas, esses louvores, que os verdadeiros adoradores devem louvar a Deus. Os hinos da harpa. E vai nas outras músicas, porque existem muitos louvores, irmãos. Muito louvor para todo gosto que você tiver. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, a música é uma forma, o louvar a Deus é uma forma que o Espírito Santo de Deus nos enche. E agora eu pergunto a você, você tem louvado a Deus? Você tem louvado ao Senhor? Você tem, irmão, de fato e de verdade, cantado músicas a Deus, hinos espirituais, sempre que você tem uma oportunidade?
Pois é isso que eu e você devemos fazer. Louvar a Deus. Às vezes, irmão, você anda preocupado demais, ansioso demais. Pega uma caixa de som, coloca lá na sua casa. Se eu fazer o almoço hoje, pastor, eu não vou fazer, vou comprar quentinha. Quando você espera a quentinha chegar, coloca lá um louvor. Pastor, não tem caixa de som. Pega um fone de ouvido. Não tem caixa de som nem fone de ouvido. Coloca no celular então. Mas louve a Deus. Ah, pastor, a minha voz é feia. E Jesus não quer saber disso, não. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Louve a Deus. Com hinos, com músicas espirituais, cantando, adorando ao Senhor, salmodiando ao Senhor no seu coração. Se assim você fizer, você será cheio do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa, versículo 20, vamos ler novamente. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, seja grato a Deus. Tenha um coração grato a Deus. Seja uma pessoa, irmão, que de fato e de verdade está sempre agradecendo a Deus, mas não da boca para fora. Tenha um coração grato ao Senhor. Irmão, escuta o que eu vou falar para você. Deus não é obrigado a abençoar você, não. Tem crente que pensam que, não, Deus é obrigado a me abençoar. Deus é obrigado a cumprir a palavra dele, irmão. Se você fizer por onde, se você andar de acordo com a palavra, Deus vai abençoar você. Agora, Deus é obrigado? Então você é Deus, não é ele, não. Deus é ele, irmão. A Bíblia diz que soberano é ele. Sabe o que é soberano? Soberano quer dizer que é aquele que manda em tudo, aquele que manda e desmanda. Irmão, você não manda nem em um animal. Se você mandar num animal fazer uma coisa, é capaz dele nem fazer. Como é que eu vou mandar em Deus? Como é que eu vou mandar em Deus? Ele é soberano. Quando você não entende isso, meu irmão, você vai ser uma pessoa amargurada. Porque Deus abençoa você e você pensa assim, tá bom, Deus tem que me abençoar mesmo. Coitado de você, meu Deus do céu. Tem crente que quando Deus abençoa, parece que Deus é obrigado. Deus me abençoa, é isso mesmo aí. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja grato a Deus. Ao invés de abrir a boca somente para reclamar, abra sua boca para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Se estiver faltando algo na sua casa, talvez você seja a primeira pessoa a reclamar. Mas quando tinha, você agradeceu a Deus? Acabou o sal, R$1 o sal. Acabou o sal nessa desgraça. Mas será que quando tem um sal que é R$1 o pacote, você louvou a Deus, Senhor, obrigado por esse alimento que o Senhor me deu, obrigado por tudo. Às vezes quando a gente vai comer, nem ora, nem que seja aqui na cabeça, nem diz, Senhor, muito obrigado. Mas se faltar, você vai ser o primeiro a reclamar. Como é que está faltando? Se eu sou dizimista. Como é que está faltando se eu sou ofertante? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, tenha um coração grato, agradecido a Deus. Você tem agradecido a Deus pela sua casa. Você tem agradecido a Deus pela sua família. Você tem agradecido a Deus por aquilo que você tem. Irmãos, nós temos que sempre querer mais de Deus. Nós temos que sempre querer o melhor. Mas se você ainda não tem o melhor, seja grato com aquilo que Deus deu a você hoje. Deus, ele tem muito mais para dar a você. Mas o fato de Deus ter muito mais para me dar, não quer dizer que eu vou ser ingrato a ele com o que eu tenho hoje. Ah, Deus vai me dar, pastor, um carro. Glória a Deus, mas enquanto Deus não dá um carro a você, seja fiel a ele com o que você tem. Não, a minha felicidade vai ser quando eu tiver meu carro.
A felicidade do crente tem que ser Jesus. Nem carro, nem casa, nem moto, nem casamento, nem filho. Jesus deve ser a felicidade do crente. Se você for feliz com Jesus em todas as outras áreas da sua vida, você será feliz. Então, irmão, seja grato a Deus. Diga: Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Senhor, pode até estar faltando hoje, mas eu agradeço ao Senhor, porque amanhã o Senhor vai mandar a providência em nome de Jesus. Seja grato ao Senhor. Tenha um coração grato a Deus. E por último, versículo 21. Vamos ler novamente para a gente entender o raciocínio. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É muito engraçado o que a Bíblia diz e o que os crentes fazem. A Bíblia, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se sujeita ao próximo. Ao crente pensa que cheio do Espírito Santo é ele ser arrogante. Não, Deus só fala comigo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se sujeite aos outros. Jesus, o Senhor de tudo, lavou os pés dos apóstolos. Ele lavou os pés dos discípulos. E se você quer, de fato e verdade, também ser cheio do Espírito Santo, se sujeite aos outros, irmão. Se sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, viver em harmonia com os irmãos. Isso também nos enche do Espírito Santo. É saber que você não é melhor do que ninguém. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus, irmão. E nos enche do Espírito Santo. O amor entre os irmãos, ele nos enche do Espírito Santo. Esses dias eu vi um vídeo, aliás, foi ontem, no Instagram, os pastores lá dos Estados Unidos, pastores já velhos, já 80 para 90 anos, eles estavam falando lá sobre algo da palavra de Deus. Um falou errado, o outro foi e corrigiu ele, só que corrigiu com amor e o outro entendeu. Depois eles brincaram. Vai corrigir um crente hoje? Corrija um crente hoje. Diga: irmão, isso está errado. Vou sair até da igreja agora. Como é que eu estou errado? Como é que meu filho está errado? Como é que minha filha está errada? Como é que eu estou errado? Eu vou sair dessa igreja. Devemos nos sujeitar uns aos outros. Não é só o pastor não, meu querido. Não, vou me sujeitar ao pastor, não. Se sujeite às pessoas da sua casa, da sua família, aos irmãos da igreja. Se sujeitar, irmão, é você ajudar, é você amar, é quando a pessoa estiver precisando, você ir lá até aquela pessoa. E por último, eu gostaria de citar mais algumas coisas para você fazer, se você quer ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, uma coisa que você deve fazer é orar. Orar. O crente que não ora, ele não é cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, ore. Outra coisa, leia e estude a palavra de Deus. Quantos crentes que não leem a Bíblia? Quantos crentes que não leem a palavra de Deus? Quantos crentes que não estudam a palavra de Deus? Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, leia e estude a palavra de Deus. E por último, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você não fez isso ainda, arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus Cristo em sua vida. Todo aquele que ele aceitou, já recebeu Jesus, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, se nós fizermos o que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E é isso que Deus quer. E eu e você, a gente seja cheio da presença dEle. Que a gente seja cheio do Espírito Santo dEle. Se assim você fizer, você vai ver que em todas as áreas da sua vida, você terá a bênção de Deus. Como diz lá em Salmos 1, tudo aquilo que Ele faz, prosperará.
Tudo aquilo que o homem justo faz, ele prospera. Por quê? Porque Deus é o Senhor da vida dele. Deus está em primeiro lugar e ele é cheio do Espírito Santo. Então, igreja de Pombal, se enche do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus nesse momento. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados irmãos.